Olha lá, já parou para pensar que as porcentagens estão em todo lugar? Sério. No desconto da loja, no noticiário sobre economia, no rendimento da poupança, elas estão ali o tempo todo influenciando nossas decisões. E olha, elas podem até parecer complicadas, mas na verdade são uma das ferramentas mais úteis que a gente pode dominar. Para provar isso, vamos começar com o desafio. Tá aqui um clássico. Todo mundo já viu essa promoção. Leve 3, pague 2. A primeira coisa que vem na cabeça é: tô ganhando 1 de 3, então é 1/3 de desconto. Ou será que não? É 50%? É 30%? A resposta pode te surpreender. Guarda essa pergunta aí porque a gente vai resolver esse mistério juntos. E aqui vai uma promessa. No final da nossa conversa, a resposta para essa pergunta vai parecer óbvia. Mais do que isso, o conhecimento que a gente vai construir aqui vai dar muito mais confiança para decifrar qualquer porcentagem que aparecer por aí. Então vamos lá. Para a gente chegar lá, a gente tem que começar pelo começo. O que, afinal de contas, é porcentagem? Vamos desconstruir a base de tudo. A ideia por trás da porcentagem é incrivelmente simples. Pensa só, por cento quer dizer literalmente por cada 100. É só uma forma de padronizar as coisas, de olhar para qualquer valor como se ele fosse dividido em 100 pedacinhos iguais. Imagina uma pizza, ou um bolo, sei lá, dividido em 100 fatias. Se alguém come 25 dessas fatias, essa pessoa comeu 25%, ou seja, 25% da pizza. É simples assim. É sempre uma parte de um todo que a gente imagina valendo 100. E aqui está a chave que abre todas as portas, a fórmula mágica. Para saber quanto uma parte vale dentro de um total, é só dividir a parte pelo total e multiplicar por 100. Guarda essa fórmula, porque ela é a base para absolutamente tudo que a gente vai ver a seguir. Beleza, com a teoria na cabeça, tá na hora de montar a nossa caixa de ferramentas. Vamos ver os cálculos que realmente importam, aqueles que transformam a porcentagem numa solução para problemas reais do dia a dia. Esse aqui é o mais comum de todos, achar a porcentagem de um número. Tipo, quanto é 20% de 150? O jeito mais fácil é transformar a porcentagem em número decimal. 20% vira 0,20. Daí é só multiplicar por 150. E pronto, o resultado é 30. Moleza, né? E na hora das compras, tem um atalho genial para calcular desconto. Se o desconto é de 20%, quer dizer que a gente vai pagar 80% do valor, certo? Então, em vez de calcular 20% e depois subtrair, a gente simplesmente multiplica o preço original por 0,80. O resultado, R$ 120, já é o preço final, muito mais rápido. A mesma lógica vale para aumentos, claro. Se alguma coisa vai aumentar 20%, o novo valor vai ser 120% do original. Então, é só multiplicar o valor por 1,20 e pronto, já chegamos no novo total, R$ 180, sem complicação. Agora, uma habilidade que, olha, é fundamental para entender qualquer notícia. Calcular a variação percentual. Digamos que o preço de algo subiu de 50 para R$ 65. O aumento foi de quanto por cento? Primeiro, a gente acha a diferença, que é 15. E aqui está o pulo do gato. A gente divide essa diferença pelo valor inicial, o 50. O resultado, 0,30, a gente multiplica por 100 e tá lá, o aumento foi de 30%. Com as ferramentas na mão, vamos dar uma olhada onde elas realmente entram em ação. E a verdade é que as porcentagens são tipo uma linguagem universal para medir as coisas, para comparar, para entender mudanças em quase tudo na nossa vida. Pensa só, elas aparecem nos juros do cartão de crédito, mas também medem a saúde da economia de um país inteiro, com a inflação e o PIB. Elas moldam a opinião pública nas pesquisas eleitorais e, o mais importante, elas quantificam a eficácia de uma vacina. Das nossas finanças à ciência, elas traduzem dados complicados em números que todo mundo consegue entender. Quando a gente lê um número assim, solto, 95%, ele pode parecer meio abstrato. Mas se o contexto for a eficácia de uma vacina, essa porcentagem ganha um peso gigantesco. Significa que, num grupo de 100 pessoas, 95 estão protegidas. A porcentagem transforma um dado frio em significado real. E esse outro número, 4,5%, isso aí pode ser a taxa de inflação acumulada no ano. O que isso quer dizer na prática? Que o poder de compra diminuiu nessa proporção. É um número que afeta diretamente o orçamento de todo mundo, o preço das coisas no supermercado. Ok. Agora que a gente já sabe como usar, vamos focar em como não cair em armadilhas. Conhecer as pegadinhas mais comuns é o que separa quem entende do assunto de verdade, é o que nos faz pensar de forma mais crítica sobre os números que a gente vê por aí.
Presta atenção que essa aqui é uma confusão clássica, mas que faz toda a diferença. Pontos percentuais versus variação percentual. Se uma taxa de juros sobe de 10% para 15%, ela subiu 5 pontos percentuais. Simples, é só subtrair. Mas a variação percentual foi de 50%. Por quê? Porque 5 é metade da base original, que era 10. Entender isso muda completamente o jeito que a gente interpreta o noticiário econômico. E aqui vai uma armadilha clássica das liquidações. Imagina um produto com 20% de desconto. Aí, a loja anuncia mais 20% de desconto em cima. O impulso é somar, né? 20 mais 20, 40% de desconto. Só que não é bem assim. Vamos fazer a conta do jeito certo. Pensa num item de R$100. O primeiro desconto, de 20%, derruba o preço para 80. O segundo desconto de 20% é aplicado sobre os R$80 e não sobre os 100 originais. 20% de 80 é 16. O preço final fica R$64. Ou seja, o desconto total foi de R$36, o que dá 36%, e não 40%. A base de cálculo muda, e isso muda tudo. E agora, para fechar o ciclo com chave de ouro, com todo esse conhecimento em mãos, vamos finalmente resolver aquele desafio que a gente lançou lá no comecinho. A pergunta está de volta na mesa. Leve 3, pague 2. Usando a nossa fórmula-chave, parte sobre total, multiplicado por 100, como a gente resolve isso? Pensa bem, qual é a parte que representa o desconto e qual é o total envolvido na compra? E a resposta é 33,33%. Por quê? Porque a gente está levando um produto de graça, certo? Essa é a parte do desconto, o valor de um item. E qual o valor total da compra? É o valor dos 3 itens que estamos levando para casa. Então, é 1 dividido por 3. Isso dá 0,3333, que multiplicado por 100 nos dá o desconto real, 33,33%. No fim das contas, dominar porcentagens é muito mais do que só fazer conta. É sobre ter o poder de olhar o mundo com mais clareza. Seja para economizar dinheiro, para entender uma notícia ou para avaliar um risco. É uma ferramenta para a gente tomar decisões mais inteligentes, mais informadas todos os dias. A pergunta que fica é: que outra decisão do dia a dia pode ser analisada melhor a partir de agora?